Olá, meu amigo, minha amiga. Conforme as nossas conversas aqui no nosso Portal de José, que sempre apontavam que quando a figura do inelegível fosse para a cadeia, nós teríamos dias melhores, finais de semanas melhores. Pois bem, isso começou a acontecer, porque este está sendo o primeiro final de semana em que nós estamos livres da figura do inelegível, pelo menos nas redes sociais. Isso não irá se reverter até a sua condenação. E quando ele for condenado, a situação dele permanecerá a mesma em relação às redes sociais. Com agravante, né? Não vai poder ficar circulando para um lado e para o outro, ainda infernizando a nossa paz mental com algum tipo de declaração, algum tipo de entrevista. Portanto, nós teremos mais espaços aqui para discutir os nossos problemas reais. E nós agora estamos sobre um problema, diante de um problema real muito grande, que é uma ofensiva de uma plutocracia, de uma oligarquia travestida de democracia nos Estados Unidos, com gangsters no poder, tentando atacar o nosso país, a nossa soberania. Nada como a gente ter esse nosso espaço para desmascarar essas criaturas aqui e acolá. Os daqui, além de terem uma capacidade cognitiva muito modesta, para dizer o mínimo, né, que não percebem que eles funcionam, na maior parte das vezes, como peões desse jogo, servindo sempre a esses grandes interesses, aqui, pelo menos, eles terão consequências muito ruins para eles, né? Até mesmo os foragidos que vão ter que ficar um bom tempo fora do nosso país se não quiserem ir para a cadeia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, abrindo o nosso papo com um momento aqui do show de Fafá de Belém, que está repercutindo bastante, mas se você não viu, quero compartilhar com vocês. Ela estava fazendo lá uma homenagem, como ela sempre faz, né, ao Boi Garantido, da festa popular de Parintins, que por acaso é vermelho, e aí de repente ela não se aguentou, né? E aí ela soltou aqui, quase que ela disse, vai ser preso. Mas foi mais ou menos isso, né? Interrompeu a canção e depois ela foi fazer homenagem ao Boi Garantido. Mas entre um momento e outro, ela tascou isso aqui. Acompanhe. Eu sou ao rumo do robô, meu amor. Olha a tornozeleira aí, gente. E a risada da Fafá, né? Ela até tirou o microfone, mas maravilhosa. Ó. Eu sou. E aí ela volta com a música, né? Mas a risada muito gostosa, né? Enfim, tá lá o cidadão com o aparelhinho de Wi-Fi na canela, né? Rádio FM 24 horas no ar, ali, monitorado, né? Então, esperou o contato e o contato veio, só faltou Fafá dizer isso, né? Tornozeleira antecipa afastamento de Bolsonaro e pressiona a sucessão. Olha, figura já está encostada ali, quem está tentando o espólio dele está tentando se articular, mas como ser bolsonarista e não ser um traidor da pátria? Porque quem está prestando algum tipo de apoio a Bolsonaro nesse momento está se colocando nessa prateleira dos traidores da pátria. E aí vai ficar complicado, né? E aqui a gente tem que colocar cada vez mais essas figuras em evidência e provocar providências, como, por exemplo, o banimento do Congresso Nacional desse traidor, desculpem aqui, vagabundo da pátria que está lá fora falando coisas como essa aqui. Ó. É impressionante que a CNN vai dando espaço, mas, enfim, vai dando espaço e ele vai se enforcando, porque ele vai se produzindo provas contra ele mesmo o tempo todo. Vamos ver aqui o que diz a criatura. Governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então, por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não tô... Então, olha só, o nível de certeza que ele tem, o nível de fala dele, tóxica, né? Que nós não teremos eleições no ano que vem. Por que nós não teremos eleições no ano que vem? Então, gente, claramente ele está se comportando como um infiltrado na nossa democracia para tentar destruir a nossa democracia por dentro. Então, vai ter um momento, e as campanhas têm que começar, eu acho que os principais líderes políticos do nosso país, até fora mesmo do campo político, têm que dar uma lição, têm que pegar e tirar esse cara do parlamento e responsabilizá-lo criminalmente e explicitar para a sociedade que o clã Bolsonaro é um clã de traidores da pátria.
Eles, quando falam em pátria, a pátria deles são os Estados Unidos. Quando eles falam em Deus, é o Deus Donald Trump. E quando eles falam em família, é a família Bolsonaro acima de tudo. Muitas pessoas, felizmente, estão começando a perceber isso, mas não basta não, tem que ter ações mais contundentes contra esse vigarista, esse traidor da pátria, né? Bom, e aí é o seguinte, eles defendem, eles estão ligados a Donald Trump, só que o Donald Trump trata o clã Bolsonaro como um bando de lixo, como ele tratou o Juan Guaidó. Quando esses lixos humanos, esses traidores da pátria, eles são úteis a essa estrutura de poder, enfim, eles vão sendo vitaminados. Na hora que eles não prestam mais para nada, eles são descartados, enfim, não serão recebidos jamais. Porque o que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, para quem acredita que aquele sistema lá é uma democracia, lamento dizer para vocês, olha, o conceito de democracia aí, como diria o presidente Lula, né, é relativo. E, de fato, nesse caso é relativo mesmo. Por quê? Porque eles acreditam que uma oligarquia, uma plutocracia, um governo de gangsters e de bilionários simplesmente está servindo alguma coisa ao povo. As medidas que Trump tem adotado nos Estados Unidos massacram cada vez mais o cidadão de classe média baixa, que está sendo mais tributado, e quem está no topo da pirâmide, os principais apoiadores, os grupos econômicos que apoiam um cara para chegar até a presidência da República, esses estão lucrando com negócios nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Eu vou colocar no primeiro link aqui da nossa descrição essas matérias aqui. Tem uma matéria do canal da Forbes, né, que fica investigando a vida dos maiores bilionários do mundo. Então eles fizeram a matéria em 30 de junho de 2024, os 10 bilionários que mais doaram dinheiro para a campanha de Trump. Aí você vai pegando alguns nomes aqui, e é gente de cassino, indústria de petróleo, indústria imobiliária, banqueiro, explorador de terra, de gás, enfim, é gente de vários... E a fortuna dessa gente, que eles doaram para a campanha, é um negócio estratosférico, né? E aí é o seguinte, selecionando alguns deles, a gente pega isso aqui, ó. Novo Trump, avesso à política, quem é Vivek Ramaswamy. Então esse cara aqui é um cara de banqueiro, jovem banqueiro, né? Com fortuna de mais de $1 bilhão. Está lá num cargo estratégico. Trump indica Howard Lutnick, banqueiro de Wall Street, para chefiar comércio dos Estados Unidos. Gente, é só gente. Eu fiz até uma pesquisa individualizada. O senhor Howard, ele tem uma fortuna estimada em $4 bilhões. Pois bem, está ocupando lá quase um ministério. Eles não usam essa expressão, né? Mas é o equivalente a um ministério. Trump nomeia a CEO da WWE, Linda McMahon. A Linda tem uma fortuna de $3 bilhões. Ela foi uma das grandes doadoras da campanha de Donald Trump. E aí tem esse Scott Bessent. O Scott Bessent tem uma fortuna de $1 bilhão. O escolhido de Trump é abertamente gay e já doou milhões de dólares para a campanha do Partido Democrata. Vamos ver mais aqui os representantes da oligarquia, né? Esse aqui é Trump escolhe o banqueiro de investimentos Warren Stephens como embaixador no Reino Unido. O Scott tem uma fortuna também de $1 bilhão, né? Isso aí eu fui dar uma pesquisada nessa turma, né, dos endinheirados. Esse aqui é o senhor Doug Burgum, foi escolhido para secretário do Interior dos Estados Unidos. Ele é o mais pobrinho deles todos, tem só $100 milhões e tem empresa de exploração de gás, né? Então, esse é o governo dos cidadãos norte-americanos. De bilionário astronauta, quem é Jared Isaacman, indicado por Trump para a NASA, que visa realizar missão em Marte. Isso é conversa para boi dormir, né? O cidadão aqui, aliás, tem uma orelhinha aí, precisava dar uma melhorada nessa orelhinha dele aqui, né? Parece um Celta com as duas portinhas abertas, né? Um Fusquinha, né? Me desculpa, eu não aguentei, gente. O cara é milionário, mas tem que consertar essa orelha aí, né? Essa orelha aí tá um radar danado. Pois bem, ele tem uma fortuna, gente, de $1 bilhão e 900 milhões, né? Quem mais aqui? Vamos pegar esse outro aqui. Trump escolhe o bilionário Stephen Feinberg para ser vice-secretário de defesa. O senhor... esse aqui é o Feinberg, né? Cadê aqui? Peguei todo mundo aqui. Tem uma fortuna de $3,4 bilhões. Tem mais aqui. Esse aqui é o Bizigano. O Bizigano, gente, ele controla uma espécie de empresa que
observa e cuida de investimentos na área de medicina, na área de plano de saúde. Então, claro, né, cara, nessa área aí não vai cuidar de saúde do povo. E depois tem esse aqui, o David Sachs, ex-executivo do PayPal, como líder de inteligência artificial e criptomoedas. Esse cara aí tem uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Então, quando o Dudu Bananinha e essa turma toda ficam colados com essas criaturas, esse aqui também é outro bilionário, vamos ver outro aqui. Esse aqui é o Stephen Witkoff, promotor imobiliário, a holofotes globais como o solucionador de problemas da fala de Donald Trump. Está na matéria do The Guardian. Esse aí também, onde é que ele está? O Steven... esse tem uma fortuna de 5 bilhões de dólares. E, para finalizar, esse aqui é o Charles Kushner, que é pai do genro pai de um do genro do Trump, para ser embaixador na França. Esse cara aí ele tem a fortuna só de 3 bilhões de dólares. Então, essa é a gente com quem esses vassalos, esses traidores da pátria, eles se conectam como se eles estivessem lutando contra o sistema. Então, só um idiota para acreditar que o governo de Donald Trump... esqueci de falar, né, porque brigou, do Elon Musk, que doou 288 milhões de dólares para a campanha de Donald Trump e, consequentemente, alcançou ali um posto dentro do governo de Trump. Então, quando essa gente aqui no Brasil fica com esse discurso, está lutando contra o sistema, o Bolsonaro lutou contra o sistema, que sistema que ele lutou? Quem é que está ligado a Donald Trump e luta contra algum sistema? Quem é que está colado com Donald Trump, que está atacando o Brasil para preservar uma série de interesses? Aliás, tem um bilionário que eu acabei de não citando aqui para vocês, que é um bilionário que é o concorrente do nosso sistema de PIX aqui no Brasil. Ele está ocupando um cargo no governo dos Estados Unidos. Isso pode explicar por que a questão do PIX foi levantada como um ponto que os norte-americanos estão querendo atacar aqui no nosso país. Então, gente, é muito revoltante ver essa turma, essa quadrilha, esse clã conspirando contra o nosso país, ainda solto aqui no nosso país, né? Mas a batata deles está assando e vai ficar bem assada mesmo. Eu não tenho a menor dúvida disso, é isso que eu tenho defendido aqui no nosso Portal do José nesses tempos todos. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você chegou agora, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, tá legal? Um grande abraço. Às 18 horas, nesse domingão, eu volto aqui para fazer uma resenha geral dos principais veículos impressos, tá legal? Grande abraço, tchau!